Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado. Estamos aí mais um dia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com as suas misericórdias que se renovam a cada dia. E eu louvo a Deus pela sua vida que me assiste aí. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir o teu entendimento para essa palavra tão especial que nós vamos ministrar hoje, explanar um pouco sobre a palavra de Deus. E para isso eu quero convidar você a se atentar a este texto, né? Eu quero convidar você a ficar ligado aí neste texto que nós vamos meditar hoje, que é de extrema importância para nós que somos igreja do Senhor, meu amado. Ontem nós estivemos no culto de oração ali na igreja e falamos um pouco sobre essa passagem, né? Falamos um pouco sobre a importância da oração, como é importante nós estarmos sempre em oração, orarmos sempre, buscarmos sempre ao Senhor Jesus através da oração, interceder por irmãos, né, através da oração. Talvez tenha alguma coisa acontecendo na sua casa, talvez tenha algo acontecendo com um irmão teu, com um parente, com um familiar, independente de quem for, né, a oração é a saída. Tudo, nós que somos cristãos, tudo que fazemos tem que ser baseado em oração, tem que ser baseado em pedir ao Pai, né, uma direção, em buscar de Deus uma direção, porque quando nós buscamos dele uma direção, aí sim nós nos damos bem. É quando você que é jovem aí, você que embora quando jovens, né, não buscamos tanto assim conselhos com nossos pais, mas depois entendemos, depois que passamos aí de uma certa idade, começamos a amadurecer, nós vemos como é importante, né, e buscarmos opiniões, né, do nosso pai. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, Paulo, adora, amo eles de montão mesmo, e sempre que posso, consulto meu pai, peço a ele, né, o que ele acha, o que o senhor acha, o que né, o senhor faria. Isso é muito importante, né, porque ele já tem experiência de vida, e sempre eles acertam. Sempre que a gente ouve o conselho deles, a gente, né, toma um caminho ali que não nos prejudica. É a mesma coisa com o nosso Pai Celestial, com o Senhor Jesus, com Deus. Quando nós buscamos a direção dele, ele jamais vai nos colocar em má fria, jamais, entenda isso, meu amado. Então, tá começando um projeto novo na sua vida, tá precisando de algo, necessita de uma resposta de Deus, vai orar, ore, dobre seu joelho no chão, busque sabedoria do alto. E aí eu tenho certeza que as coisas vão dar certo para você. E hoje nós vamos entender o quanto é importante nós intercedermos pela igreja, pela liderança da igreja, no âmbito geral, né, de intercessão. Para isso eu vou ler um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 12, que é um texto bem conhecido. Durante a leitura você vai se lembrar dele, preste bem atenção. Atos capítulo número 12, verso número 1. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava. Preste atenção, a igreja fazia o quê? Orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com suas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saindo, caminhando ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Muita gente estava ali reunida fazendo o quê? Orando, intercedendo pela vida de Pedro. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Glória a Deus por essa palavra. Já pensou, meu amado? Que loucura isso? Pedro estava preso ali, né? Tiago já havia morrido ali por mandado de Herodes. E o próximo seria Pedro, por quê? Porque Herodes viu que isso agradava o povo. E eles davam, digamos assim, os políticos daquela época, eles davam ao povo aquilo que o povo queria. E o povo queria sangue, o povo queria morte. Então, o que acontece? Separam Pedro ali, mas Pedro não era um homem comum. Pedro não era um homem qualquer, era um filho de Deus, era um escolhido de Deus. Pedro fazia parte da igreja de Deus, era membro da igreja de Deus. E consequentemente o que? A igreja estava intercedendo, orando por ele. E aí nós vimos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele age a favor da vida de Pedro, libertando ele de uma prisão aí de segurança máxima, né, com várias escoltas, e ele passa no meio de todos, o pessoal, os guardas não veem, não percebem aí, e ele sai e vai em direção à casa onde que eles estavam reunidos ali. Olha para você ver o poder que tem a oração. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que faz parte, você que se considera como parte da igreja de Cristo, nós precisamos orar pelas vidas. Nós precisamos parar de julgar, parar de apontar o dedo, parar de fofocar, parar de ficar falando mal, parar de ficar falando qualquer coisa que não seja do reino de Deus e começarmos a orar pelas vidas. Orar pela liderança da igreja, orar pelos líderes de ministério, orar pela a conclusão do templo, orar também por aquelas pessoas que caíram, meu amado. O nosso papel aqui nessa terra não é de julgar, o nosso papel aqui nessa terra não é de condenar, não é de apontar o dedo, não. O nosso papel aqui nessa terra é de amar o nosso próximo e de orar por eles. Aí então as coisas começam a dar certo. Se toda vez que nos reuníssemos para poder falar de uma pessoa, falar de outra pessoa, nos reuníssemos para orar, para buscar uma solução de Deus para a vida daquelas pessoas, eu tenho certeza que as coisas iriam mudar. Nós vemos aí
Nós vemos aí, né, aos domingos a igreja lotada de gente, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Mas nós vemos os cultos de sexta-feira, né, tão poucas pessoas, né, e não falo só na igreja Cristo Salva, não, eu falo em todas as igrejas no contexto geral. Talvez você que não congrega junto conosco ali na igreja ali, na sua igreja, eu creio que você tem esse mesmo problema, né? Nas reuniões de oração, é o mínimo de pessoas, não dá 10% da igreja que está ali intercedendo, que está ali orando. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas também, que entendem esse propósito, que entendem o como é importante. Mas se toda vez que nos reunimos, né, para poder falar de uma pessoa, falar de outra pessoa, comentar, porque nós falamos assim, nós não estamos falando mal, nós estamos comentando, né? Se pelo menos durante 5 minutos parássemos, Deus, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, restaura a vida dessa pessoa, restaura o ministério, Senhor, enche essa vida, Senhor, com a Tua presença, meu Pai, toca nessa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Traga cura, traga libertação, traga saúde para essa vida, traga saúde para essa família, meu Pai. Eu tenho certeza que as coisas começariam a mudar. Então nós precisamos, como cristãos, adotar esse estilo de vida, esse hábito de vida cristã, que é a oração. Nós devemos estar orando a todos os momentos. Levantamos de manhã, agradecemos a Deus, Pai, obrigado por este dia abençoado, obrigado ó Deus por tudo que o Senhor tem preparado para mim, que eu tenho certeza que este dia vai ser bênção. Ao nos alimentarmos à mesa, agradecer a Deus, no decorrer do dia, agradecer a Deus pelo que conquistamos, pelo que vamos fazer, à noite, ao sair com alguns colegas, ao ir para a igreja, ao fazer qualquer coisa, agradecer a Deus pela provisão, pelo cuidado que Ele tem das nossas vidas, né? Ao nos deitar, orar, Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor, meu Pai, nos preparou uma noite abençoada de sono tranquilo. Meu amado, como é importante orarmos, Então, se você está em algum projeto, se você conhece de alguém que precisa de oração, não perca mais tempo, comece já, terminando esse vídeo aqui, desligue o seu celular aí, bloqueie o seu celular aí, procure um lugar aí sossegado para você, um cantinho de oração, e comece a orar por aquelas vidas que você conhece que precisam de oração. Comece a interceder por este povo, comece a interceder pela igreja. Você que aí congrega conosco ali na igreja Cristo Salva aqui em Mococa, né? Comece a interceder pela vida do pastor, da pastora, pela liderança da igreja. Comece a orar intensamente, que eu sei que as coisas vão fluir, que as coisas vão dar certo, né? Você aí também que não não congrega conosco ali, ore, busque a Deus, meu amado, interceda a Deus pela sua família, pela sua vida, pela vida dos seus parentes, pela vida dos seus amigos, né? Não importa para quem você está orando, mas ore, né? Comece a orar, comece a buscar de Deus, e eu sei que as coisas vão mudar. A oração, meu amado, ela tem um poder muito grande. Todas as decisões que nós vimos na palavra de Deus, as maiores decisões, os maiores feitos, né, que vem comentando na palavra de Deus, né, assim como esse de Pedro que nós lemos aqui hoje, a oração está envolvida diretamente. Então, a oração é a chave para o sucesso, meu amado. Ore sempre e ore constante. Amém? Nosso tempo já fica por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.